Bom dia, eu vou aqui hoje compartilhar com vocês dois sonhos que eu tive, que eu considero eles de cunho espiritual. Já tem um tempo que eu venho pensando em compartilhar ou não, e eu decidi por compartilhar, né? Falar o nome de Deus e falar que Ele é o Senhor da minha vida. E eu vim aqui compartilhar com vocês dois sonhos que eu tive. O primeiro sonho que eu tive foi logo no começo desse ano. Eu sonhei que eu tinha sido levado aos céus. E quando eu chegava aos céus, eu via diversas pessoas, jovens, crianças, velhos, adultos, homens e mulheres, caminhando assim, como se fosse sobre as nuvens, né? E em volta delas havia assim diversos seres, né? Que eu considero que fossem anjos. Quando eu era levado aos céus, eu andava por uma espécie de uma estrada. Essa estrada me levava a uma construção, como se fosse um castelo ou uma fortaleza, né, no céu, assim como eu interpretava. As paredes dessa fortaleza eram da pedra lisa, muito similar ao que a gente vê no Muro das Lamentações, aquela pedra, aquela rocha, como se fosse feito na rocha. Eu andava por diversos caminhos, subidas, descidas. Quando eu saía dessa fortaleza, um anjo me parava e dizia: Deus está te esperando. Aí Deus, eu fiquei com aquilo me esperando. Eu perguntava a ele: aonde que ele está me esperando? Aí ele apontava assim por alto de uma serra, de uma montanha, e dizia: ele está te esperando lá em cima. Quando eu olhava, eu via realmente essa montanha, essa serra, e lá em cima dessa montanha tinha uma outra construção, ainda mais alta e reluzente. Quando o anjo me falava isso, e quando eu olhava para cima, eu flutuava. Eu começava a flutuar. Eu, e à medida que eu flutuava, eu olhava para baixo e eu via uma relva verde com algumas flores. Uma coisa linda assim. Foi um momento que a gente nunca quer acordar de tão bom. Chegando ao topo dessa montanha, aparecia na minminha frente um portão de duas bandas, enorme, de cor também assim, prateada, não sei, que reluzia. Aí ele se abria, eu adentrava essa construção e tinha um salão enorme. A partir do momento que eu subia e chegava nesse portão, eu sentia uma presença. E no meu entendimento eu sabia, Deus está aqui. E eu não o via, mas eu sabia que ele estava lá. E eu ficava procurando assim esse salão. Nesse momento eu acordei. O segundo sonho que eu tenho para contar é um sonho que foi menor, mas para mim foi muito impactante. Eu sonhei com a volta de Jesus, do nosso Senhor Jesus. E eu sonhei que eu sabia que ele iria voltar no fim do dia daquele sonho. Era uma manhã e eu tava fazendo alguma coisa, mas eu sabia que ao final daquele dia ele iria retornar. Aí eu caminhava por uma cidade que eu não me lembro agora, não lembro identificar muito bem onde era. Eu só recordo que o dia ia se findando, e quanto mais o dia se findava, eu ia aproximando da minha residência, onde eu moro. Quando eu chegava na rua da minha casa, eu moro próximo a uma região de serra, o dia já estava no finalzinho e o sol estava se pondo por trás dessa serra, que eu moro próximo a uma região serrana. Aí eu ficava com aquele sentimento: nossa, ele não veio ainda,
mas eu sei que ele vem, né? Eu pensava isso. Até que quando o dia se põe, tudo fica claro novamente. O céu ficou de uma cor vermelho, laranjado. Fica aquela coisa impressionante assim no céu de se ver. E a figura de Cristo surgia por cima dessa serra, nessas cores alaranjado, vermelho, amarelado, o céu ficava cor de... mudava totalmente a cor do céu. E eu vi a figura de Cristo e ele parecia que vinha pro combate. Era uma figura imponente, muito linda, reluzindo no céu. E o mais impressionante para mim foi que ao lado de Jesus apareceu uma inscrição no céu, três palavras. Que no sonho eu não consegui identificar muito bem quais eram. Duas delas. Eu me lembro que eu consegui identificar uma única palavra. Era Asher. Mas eu nunca tinha ouvido essa palavra, não... Asher. Eu vi essa inscrição, vi Jesus no céu, acordei. E fiquei com essa palavra na cabeça. Asher. Eu lembro que tinha outras duas que eu não conseguia pronunciar. Mas essa foi a mais pronunciável possível. A palavra Asher. Aí eu fiquei com essa palavra, Asher, na mente. Aí eu fui, coloquei no Google, dei uma pesquisada. E coloquei Asher no Google pra ver se existia essa palavra. Eu não sabia nem se existia, era uma invenção da minha mente, né? E Asher significa, se você colocar no Google, abençoado ou feliz. E também é uma das 12 tribos de Israel. Ok, nossa, eu fiquei já maravilhado, né? Essa palavra existe, tem significado. Aí eu fiz uma outra pesquisa, né? Onde a palavra Asher é citada na Bíblia. Eu descobri que Asher é uma expressão em hebraico ainda. Riev, Asher e Riev. Eu sou o que sou. Quando eu descobri aquilo ali, eu fui tomado de algo tão bom, que era como se o próprio Deus estivesse dizendo ali, eu sou o que sou. Assim como ele se pronunciou, assim como ele se apresentou a Moisés, lá na sarça ardente. E eu só tenho a dizer uma coisa para vocês, Deus é real. Deus se apresenta para todos nós, de alguma maneira. Seja em sonho, seja numa aprovação sua, seja através de alguém, ele vai se apresentar a você. E eu só tenho a dizer também que ele está voltando. Que estejamos preparados, porque a volta do Filho do Homem está bem pertinho. E é como a palavra diz, né? Aquele que estiver santo se santifique mais, aquele que estiver sujo se suje mais. Mas que estejamos atentos para todos aqueles que creem nele. Que a gente realmente possa se santificar, que a gente possa vigiar nossas ações, nossos atos, nossos pensamentos, nossos olhares, nosso caminhar, nossas relações. Que a gente possa ser melhor cada dia para a glória de Deus, para a glória de Jesus Cristo, e estarmos prontos para receber o galardão que Ele tem guardado para cada um de nós. Riev, Asher e Riev, eu sou o que sou. E Ele pode tudo e Ele vai falar com você de alguma maneira. Amém? Tenham todos um bom dia, uma boa noite ou uma boa tarde. Era isso. Obrigado.